Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos lá, né? A mais uma videoaula aí da nossa semana. Nós estamos na semana 4 e agora nós vamos contemplar o conteúdo de regência verbal e regência nominal, tá? Conteúdo de gramática aí. Eu coloquei oitavo e nono ano aqui porque as duas turmas estão vendo o mesmo conteúdo, só que o oitavo ano é regência verbal, mas para aprender regência verbal, eu também preciso da regência nominal. Então, eu já coloquei os dois conteúdos aí para vocês, certo? Ok? Então, vamos lá, né? Nossa aula, começar a nossa aula. Aqui, no nosso livro, ele traz a seguinte forma: regência verbal. Aí ele vai falar: a regência é a interdependência que se estabelece entre as palavras quando elas se juntam para formar enunciados linguísticos, ou seja, né, frases, orações, períodos, etc. Na regência, sempre há um termo principal e um termo complementar, ou um termo regente e um termo regido. Eu sempre brinco em sala, eu digo que aqui no termo regente é quem manda e o termo regido é quem obedece, certo? A regência pode ser de dois tipos, né? A nominal, que nós vamos ver, e a verbal, que também vamos ver aqui. A nominal se estabelece entre o nome, esse nome vai ser o substantivo, o adjetivo e o advérbio que ele não apontou aqui, e o seu complemento chamado de complemento nominal. O nono ano, atento aí, porque o complemento nominal está lá para vocês na próxima semana. E oitavo ano é a regência verbal, que se estabelece entre o verbo e o seu complemento, que pode ser o objeto direto ou indireto. Lembram que nós assistimos a videoaula de transitividade verbal? É aqui que vocês vão usá-la agora, certo? Então vamos lá. Na regência nominal, ele deu um exemplo aqui. Tenho medo de avião. Meu verbo está aqui, aí eu tenho um substantivo medo bem aqui e de avião. Lembrando que ele usou uma preposição aqui. Então eu tenho um complemento desse substantivo, que por isso que é chamado, ó, complemento nominal. Ok? Aqui, ele colocou objeto direto. É o complemento verbal sem preposição. Também já expliquei isso para vocês lá. A torcida criticou o juiz. O verbo é transitivo direto, então, se o verbo é transitivo direto, o meu objeto automaticamente é objeto direto. Aqui, o objeto indireto é o complemento verbal com preposição. Então, a minha preposição está bem aqui, ó. Então, vamos lá. Ela acreditava em si mesma. Então, verbo transitivo indireto, porque eu tenho uma preposição bem aqui. Então, se eu tenho preposição bem aqui, então, automaticamente, eu tenho um objeto indireto. Certo, pessoal? Vamos ver aí no passo a passo que vai ficar mais fácil. Vou pontuar os verbos aí da regência e a gente vai discutindo isso aqui. Vamos lá? Então, vamos lá. Regência nominal. A regência nominal estuda os casos em que nomes, que são substantivos, adjetivos e advérbios, exigem uma outra palavra para completar-lhes o sentido. Em geral, é a relação entre um nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Então, sempre anotem aí que sempre vai ter uma preposiçãozinha envolvida, tanto na regência verbal como na regência nominal, ok? Vamos lá. Alguns nomes e as preposições que mais comumente eles exigem. Os nomes exigem, tá, gente? Então vamos lá. Adepto a, alheio a, ansioso para, por, de, apto a, para, aversão por, feliz de, por, em, com, favorável a, imune a, de, contente com, por, de, indiferente a, inofensivo a, para, junto de, junto com, próximo de, referente a, simpatia por, tendência para, paralelo a e relativo a. Olha aí alguns nomes e as preposições que elas exigem, tá? Então ele já deu aqui para vocês as que vão serem exigidas, certo? Vamos lá. Mais nomes e as preposições que comumente elas exigem. Esses nomes exigem, por isso aqui nomes e exigem, tá?
acessível, adequado, desfavorável, equivalente, insensível, obediente. Ó, todos eles aqui, ó, com a preposição a. Capaz, incapaz, digno, indigno, passível, contemporâneo, de. Olha aqui. Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente, com. Entendido, indeciso, lento, morador, hábil, em. Inútil, incapaz, bom, aí para, e responsável por. Então, todos esses nomes aqui que a gente pontuou, tanto no slide anterior como agora, eles exigem uma preposição. Não é diferente lá da minha questão da transitividade verbal, que eu também uso preposições. Na questão lá, quando o meu verbo é transitivo indireto, não é isso? Então, vamos lá. Aqui é com relação ao nome. Tá falando nominal. Então, vamos lá. Essa regência é a relação sintática. Toda vez que eu falar de sintática, é sujeito e predicado e seus termos, tá? Que se estabelece entre um termo regente ou subordinante que exige outro. O termo regido ou subordinado. Nono ano, vimos lá nas orações subordinadas, lembram? Termo regido pelo primeiro. Então, quem manda e quem obedece, ok? Então, a regência pode ser verbal e nominal, como eu já pontuei lá no primeiro slide. E quando o termo é regente, o verbo é um verbo, a regência é verbal, já pontuei. Quando é um nome, ela é nominal. Lembrando que na regência verbal, o nosso detalhe vai estar ao verbo e seus complementos. E a regência verbal, não, desculpem, a regência nominal ao substantivo que é o nome e mais seus complementos também, que são quem? O adjetivo e o advérbio, ok? E ele ainda pode vir acompanhado do complemento nominal. Vamos lá. Então, o conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome é função do uso. Dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes, que fazem parte do seu próprio repertório usual. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão, pelo fato delas não ocorrerem no uso popular. Então, às vezes, nem toda vez você vai usar as regências corretas aí, certo? Vamos lá, então. Vamos, regência verbal agora. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo, que é o termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. Tá certo? Então, vamos lá o exemplo. Isto pertence a todos. Nós temos aqui o meu termo regente, que é o meu verbo, certo? E o meu termo regido, ok? Vamos lá, dando sequência. Aí nós vamos entrar daqui a pouco, se esse objeto é direto, se é indireto, se tem preposição, se não tem preposição, o sentido do meu verbo. É assim que funciona a regência verbal, certo? Vamos lá. Aí eu começo com os verbos, porque vai ficar mais fácil. Olha só, o primeiro exemplo aqui, o verbo agradar, no sentido de fazer carinho. Ele é transitivo direto, porque temos uma ação aí, certo? Exemplo, a mulher agradava o filhinho. O meu verbo transitivo direto e mais o objeto direto. A mulher agradava quem? O filhinho. Lembrem lá, então, quem é o sujeito aqui? A mulher. O restante é meu predicado. Aí ele separou o meu verbo transitivo direto e mais o meu objeto de quem? Da mulher. Ó. A mulher agradava o filhinho. Quem a mulher agradava? O filhinho. Então, olha o meu objeto aqui de quem? Ó. B. No sentido de contentar, de satisfazer. É transitivo indireto. Por quê? Exige um objeto indireto com a preposição a. Por quê? Quem agrada, no sentido de contentar ou satisfazer, satisfaz alguém ou alguma coisa, de contentar algo ou alguma coisa. É isso que vocês têm que aprender, tá certo? Aqui ele só está no sentido de fazer carinho. Então, ó, então se aquele é objeto indireto com a preposição a, porque exige a preposição a, ó, o desempenho do time agradou ao técnico. O que agradou ao técnico? O desempenho do time. Então aqui eu tenho o meu verbo
transitivo indireto e mais o objeto indireto, porque se o meu verbo é VTI, eu tenho um OI, o objeto indireto, ok? Olha aqui o verbo aspirar. Aí ele vem no sentido de respirar, de sorver, de perfume, de ar, é transitivo direto, é a ação, né, de respirar. Ele aspirou um gás venenoso. Então, o verbo transitivo direto, aspirou, e o objeto dele, um gás venenoso. Olha aqui o objeto todinho pontuado. É um gás, é quantitativo, então não é preposição. Agora aqui, no sentido de pretender, de desejar, de aspirar, nesse sentido, de querer, de desejar alguma coisa, é transitivo indireto, porque exige objeto indireto com a preposição a. Os jovens aspiram ao sucesso profissional, eles têm vontade. Então, quem aspira, aspira a algo ou alguma coisa, ele está pretendendo. Quem pretende, pretende algo ou alguma coisa. Quem deseja, deseja algo ou alguma coisa. Então, os jovens aspiram ao sucesso profissional. Então, verbo transitivo indireto e mais meu objeto indireto. Observação, tá? O verbo aspirar não aceita os pronomes lhe e lhes como objeto indireto, por isso você deve substituí-los por a ele, a ela, a eles e a elas. Atenção sempre quando tiver alguma observaçãozinha dessas, tá, pessoal? Vamos lá, seguindo aí nossa aula. Assistir também vai ter vários sentidos. Aqui, no sentido de ver, é transitivo e indireto, exige objeto indireto com a preposição a. Todos assistiram ao jogo da seleção. Quem assiste, assiste a algo ou alguma coisa. Então, aqui ele está mostrando no sentido de ver. Então, verbo transitivo indireto e o objeto direto. Então, todos assistiram ao jogo da seleção. Observação. Usado nesse sentido, assistir não aceita, de novo, ó, lhes, como objeto indireto. Por isso, quando necessário, você deverá trocá-lo por a ele, a ela, vocês só vão substituir, só isso. Exemplo, você assistiu ao jogo? Sim, eu assisti a ele, porque eu estou me referindo a quem? Ao jogo, tá certo? Vamos lá. No sentido de prestar assistência, de ajudar ou ajudar, é transitivo direto. Exemplo, a enfermeira assistia os acidentados, o médico assistia o paciente. Então, verbo transitivo direto, então eu tenho o quê? O meu objeto direto. No sentido de pertencer ou de caber, é transitivo indireto, ou seja, ele exige o objeto indireto com a preposição a. O direito de criticar assiste aos cidadãos. Verbo transitivo indireto mais o objeto indireto. Olha mais uma observação aqui. Nesse sentido de assistir, admite-lhe, lhes ou lhe como objeto indireto. Exemplo, esse direito lhes assiste sempre. Então, olha só quantas regências nós vamos ter aí do verbo assistir. Então, nós temos que ver sempre o sentido da minha frase. Tá? A regência é isso, é você olhar o verbo e identificar o sentido dele por meio da transitividade verbal dele, ok? Esquecer e lembrar. Esses dois verbos não mudam de sentido, mas podem ser transitivos diretos ou indiretos, dependendo da forma que ele vai ter, se ele vai vir com a preposição ou se ele vai vir com o pronome. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, olha só, quando são transitivos diretos, quando não são pronominais, ou seja, quando não tem um pronome com eles, isto é, quando não estão acompanhados de pronome oblíquo. Lembrem do pronome oblíquo, tem que ser ele. Ó, aí diz aqui, ó, quais são? Me, te, se, nós e etc, tá? Eu lembrei seu aniversário, então, ó, verbo transitivo direto e mais o objeto direto. Agora, se eu mudar esse verbo, jamais esqueceremos esse dia. Verbo transitivo direto, então eu também tenho um objeto direto. Aí ele continuou. Esses são fatos que ela já esqueceu. Verbo transitivo direto e mais objeto direto. Então, olha aí, ó, eles continuaram, só trocou a posição. Um está no começo, outro está no meio e outro está no final, mas eles continuaram sendo verbos transitivos diretos.
E se ele é verbo transitivo direto, ele não tem preposição. A não ser que, se eu colocasse assim, esquecer-se ou também lembrar-se, que aí é o caso dos pronomes, tá? Que ele vem falando, aí a frase ficaria: eu me esqueci, ou ele teria que lembrar dos, certo? É isso aí, gente. Então vamos lá, depois eu dou uns exemplos para você. Não, vou dar logo o exemplo aqui. Eu me esqueci dos meus documentos. Como fica a frase, tá? Vamos lá. Olha aqui, são transitivos indiretos. Exigem preposição de, quando usados como verbos pronominais. Isto é, acompanhados de pronome oblíquo. De novo, vamos lá. Eu me lembrei de seu aniversário. Olha como mudou aqui, ó. Olha como ficou. Olha o pronome aqui que eu dei ali com relação. Eu me esqueci dos meus documentos. Aqui, ó. Eu me lembrei de seu aniversário, que eu pontuei anteriormente. Então, ele, ó, verbo transitivo indireto, porque eu tenho quem? O pronome, como lá no slide anterior, e o objeto indireto. Jamais nos esqueceremos desse dia. Verbo transitivo indireto e objeto indireto, porque também tem o uso de quem? Do pronome oblíquo. Esses são fatos de que ele já se esqueceu. Então, objeto indireto e verbo transitivo indireto. Mudou as posições dos meus verbos aqui no meio e no final, mas olha quem está acompanhando. Vocês têm que estarem atentos aos pronomes. As nossas palavrinhas mágicas vão ser preposições e pronomes, tanto para regência verbal como na regência nominal, tá, gente? Então, lembrem sempre disso. Eles sempre vão ter acompanhamentos com eles. Aqui, obedecer e desobedecer. São sempre transitivos indiretos. Exigem objeto indireto com a preposição a. E aqui ainda está mais fácil, mais mastigadinho para vocês, porque eu já estou falando qual é a preposição. Exemplo, você obedeceu ao regulamento. Então, você obedece a ou alguém. Então, obedeceu ao regulamento. Verbo transitivo direto mais objeto indireto. Os operários desobedecerão às suas ordens. Verbo transitivo direto, indireto mais objeto indireto. Pagar e perdoar não mudam de sentido, mas podem ser transitivos diretos ou indiretos, dependendo do tipo do objeto que apresentam. Lembrem lá de novo das preposições, lembrem lá dos pronomes. São verbos transitivos indiretos que exigem a preposição a, quando o objeto refere-se a gente, pessoa, tá? Nós pagamos ao vendedor, aqui é a preposição. Deus perdoa aos pecadores, tá? São verbos transitivos diretos, quando o objeto é coisa. Nós pagamos o material. Olha o meu artigo aqui. Eu jamais perdoaria seu erro. Então, se eu estou falando de direto, eu não tenho preposição. Observação: esses dois verbos pagar e perdoar podem apresentar ao mesmo tempo objeto direto e indireto, ou seja, ele pode ser um bitransitivo. Nós pagamos o material ao vendedor, certo? Preferir exige dois objetos, um direto e um indireto, iniciado pela preposição a. Esse verbo é, portanto, transitivo direto e indireto. Preferir alguma coisa a outra coisa. Então, ele colocou aqui, ó, ele sempre preferiu, ó, meu verbo aqui, ó, transitivo direto e indireto, o trabalho. Eu poderia parar aqui? Ele sempre preferiu o trabalho? Poderia, mas ele quis acrescentar. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, mais o objeto direto e mais o objeto indireto. Ele é chamado de bitransitivo, né? Ou os dois juntos. O verbo chegar e ir. Há certos verbos que no uso popular ocorrem com uma regência e no uso culto com outra. Nesse caso, a gramática propõe como correto apenas o uso culto, que é a norma padrão, certo? Vamos lá. O verbo chegar e o verbo ir são intransitivos. Lembrem dos intransitivos lá na transitividade verbal? É aqueles que não precisam de complemento. Você coloca se quiser,
tá? Lembra que eu coloquei lá o exemplo? João morreu. Eu precisei colocar mais alguma coisa? Não. Se eu falar Augusto viajou, como tinha no exemplo, também não preciso. E exigem a preposição a, quando indicam lugar. Uso popular. Eu cheguei em casa cedo. A linguagem corriqueira, né? Que nós estamos vendo no nosso dia a dia. E o uso culto, a norma padrão. Eu cheguei a casa cedo. Olha a diferença, gente. Olha o uso popular aqui, ó. O menino foi no jogo com o pai. E o uso culto. O menino foi ao jogo com o pai. Olha como faz diferença. O menino foi ao jogo. O menino foi no jogo. Ele não está no jogo em si. Aqui ele foi ao jogo, ver o jogo. É isso? Tá vendo aí como o meu uso culto ele muda o sentido da nossa frase? Você já deixa de pensar errado, ó. Eu cheguei em casa, tu chegou em casa? Então eu cheguei a casa, tá? Então vamos ter cuidado. Olha o verbo namorar, que vocês gostam, né? Então o verbo namorar é transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Então Paulo namora a Jennifer e não Paulo namora com a Jennifer. Se eu colocar aqui um com, é como se o Paulo tivesse em companhia da Jennifer, que está pegando outra pessoa ao lado dele. Entendeu? Então, cuidado com isso aí, tá, gente? Então, é Paulo namora a Jennifer. Jennifer namora a Paulo. E não com, ok? Visar, no sentido de mirar e por visto. É transitivo direto. O atirador visou o alvo. O gerente visou o cheque do cliente. Quando significa ter como objeto ou pretender, é transitivo indireto. Ele visa a uma promoção no emprego. Tá vendo a diferença aí? Então, os nossos verbos na regência, ele vai ter esse papel aí. Vocês vão ter que diferenciar, olhando a transitividade. Mais uma vez eu pontuando aqui. Simpatizar, antipatizar, os verbos simpatizar e antipatizar são transitivos indiretos e exigem a preposição com. Atenção, esses verbos não são pronominais. Não simpatizo com a ideia. Lembra que esse slide aqui está errado. A ideia já não tem mais acento, tá? Vamos lá. Antipatizamos com o diretor no primeiro dia. Também verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Por quê? Façam sempre aquela perguntinha. Simpatizo com alguém? Simpatizo a alguém? Antipatizamos com quem? Então, lembrem das perguntas com a algo, a alguma coisa, com quem, certo? E regência verbal e regência nominal é isso. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Olhem lá o conteúdo de transitividade verbal. Vou fazer melhor. Eu vou colocar nos cards aqui em cima e vocês dão uma olhadinha, certo? Aí vocês já vão direto para a página onde tem a transitividade verbal. Ok, gente? É isso e até a próxima.